Questão 4 da gente, questão 35 para alguém em alguma época. Um conversor digital analógico, DAC, de 5 bits possui sua saída em tensão. Ainda que menos comum, existe a possibilidade de você fazer a saída em corrente também. Ou seja, uma corrente proporcional ao valor binário do número que você quer converter digital para analógico. Só a palavra proporcional aqui já ajuda a resolver essa questão. Para uma entrada digital igual a 11000, a tensão de saída medida foi de 6 volts. Marca a opção que apresenta a tensão de saída quando a entrada digital for 10010. Então, note, você tem dentro do seu processador esses valores e quer converter via o conversor digital analógico no valor de tensão proporcional, para que você faça uso desses valores no mundo real. Tanto para você plotar no osciloscópio para você analisar, quanto para alimentar algum tipo de equipamento. Falo de você botar no osciloscópio para analisar, porque é muito comum que a gente tenha as grandezas de um sistema, as grandezas estão todas, as calculadas, as medidas e tudo mais, dentro do processador, numericamente, são números que estão lá em valores binários, ou hexadecimais, ou qualquer outro tipo, mas são lá dentro do computador, e você precisa do processador, e você precisa ver essas variáveis, muitas vezes você precisa analisar. Na academia a gente faz muito disso, porque a gente precisa analisar, por exemplo, no caso de máquinas elétricas, a velocidade, a tensão, as correntes e tudo mais. Então, muitas vezes você coloca esses valores do conversor digital analógico para você enxergar e poder analisar para ver se o seu sistema está fazendo aquilo que deveria fazer ou que você quer que faça. Aqui eu coloquei um outro conversor para fazer uma microaula a respeito disso, micro mesmo. Esse meu conversor tem 3 bits, B1, B2 e B3. O da questão tem 5. Eu sei, mas eu não estou preocupado agora com a questão, que a questão já é coisa do passado, já acabou. Então esse conversor aqui é de 3 bits. Daqui a pouco a gente volta para ela, para a questão. Esse conversor consegue representar 2 elevado a n números, né? 2 elevado a terceira, 8 números. 8 números quais são? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou daria para dizer também que ele consegue representar numa faixa de 0 a 2 elevado a n menos 1. Nesse caso, 0 até 2 elevado a n dá 8, 2 elevado a terceira menos 1, 7. Então, ele representa de 0 a 7. Aqui não é o menos, aqui não é o menos. Aqui é para dizer que é de 0 a. Então, ele consegue representar 7 números. Obviamente, um conversor de 5 bits, 2 elevado a n, 2 elevado a quinta menos 1 é a quantidade é o valor máximo que ele consegue representar no conversor. Aqui você tem diversas formas de fazer a conversão digital analógica. Não é o propósito dessa microaula aqui, dentro dessa solução dessa questão. A gente pode representar a entrada e saída desse conversor de duas formas. Uma na tabela, no qual existe a correspondência entre os números e a tensão. E note que nesse caso eu coloquei uma tensão de tal forma que o meu conversor tem uma resolução de 2 volts. Número 0 dá 0, número 1 dá 2 volts, o número 3 em decimal dá 4 volts, o número 4 em decimal dá 6 volts e assim vai até chegar ao número 7 que dá 14. Então, a resolução desse conversor de 3 bits é resolução é de 2 volts. Ah, professor, todo conversor de 3 bits tem resolução de 2? Não, esse é o que eu inventei. Inclusive, 14 volts não é nem um valor muito comum. Se eu nunca ouvi falar disso. A gente vê esses processadores, por exemplo, com conversores de 3,3, de 5 volts também é muito comum. E no caso de PLC, valores de tensão, inclusive, maiores, 12, 20 volts, assim vai, 24 volts e assim vai. Além de representar em forma de tabela, a gente poderia representar graficamente. Então, o número 0 binário corresponde ao número 0, ao valor 0 de tensão, e aí vai evoluindo da mesma forma que mostrado na tabela, até o número 7 em decimal, ou 111 em binário, que corresponde a 14 volts. O número de níveis é igual a 2 elevado a n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado a n dá 8. O número de degraus, 2 elevado a n menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 degraus. Resolução
a gente vê graficamente aqui, caso aparecesse um gráfico com a tabela, de maneira clara que é 2 volts neste caso. Mas você poderia ter de calcular o valor máximo, 14 volts, sobre o maior número representado, 2 elevado a n menos 1, nesse caso 7, a resolução desse conversor, desse especificamente que eu inventei, é de 2 volts. A resolução é mais comumente dada de outra forma. Pode ser também percentual, nesse caso é 1 sobre 2 elevado a n menos 1, já sabe quanto dá, né? Que dá 7 vezes 100. Eu já fiz essa conta. Essa conta dá aproximadamente, está aqui em algum lugar. Fiz ou não fiz? Fiz ou não fiz? Não fiz. Não fiz. Então, eu faço agora, que é 1 sobre 7. Você não está vendo, mas eu fiz. Que dá 14,29. Aproximadamente 14,29%. Ou seja, você consegue representar de 14,29 em 14,29% do número máximo. Mas também é muito comum, ou mais comum, que você não perca nem seu tempo dizendo a resolução, nem em volts, nem em percentual. Que você diga logo só a quantidade de bits. Por que motivo? Porque eu quero que você veja aqui a resolução percentual, que é bom, que é genérica, que não vale para um específico, vale para qualquer um de 3 bits, tem sempre essa resolução. É dizer logo que a resolução é de um conversor de 3 bits. Quem quiser que faça a conta para saber que é 14,29%. Entendeu? Porque não faz diferença efetivamente fazer essa conta, porque se você diz a quantidade de bits, essa conta dá sempre o mesmo valor. Então você já diz a quantidade de bits. Quanto maior a quantidade de bits, note, a resolução vai ser menor. Então você pode dizer que a resolução aumentou porque o seu conversor tem mais bits, ou porque simplesmente você fez a conta e viu que o percentual em que você pode fazer a representação do número binário, ele está diminuindo. Outra forma de calcular a resolução em percentual é colocar o valor da resolução, por simplesmente, em unidade natural, vamos dizer assim, ó, que nesse caso é 2 volts, sobre o valor máximo, que é 14. Se é percentual, a gente tem que multiplicar aqui por 100 também, né? Da mesma forma aqui, por 100. 14 volts sobre... Isso aqui dá 1 sobre 7 vezes 100. E, obviamente, tem que dar a mesma coisa de cima, 14,29%. A faixa, e aqui só para deixar bem claro, viu? Para não esquecer, para você não esquecer de anotar. Resolução é tipicamente, típico que tem acento, tipicamente não, tipicamente dada em bits. Frisar isso porque isso fica em sua mente e pode ser que isso apareça em algum concurso para você. Pronto. Range ou faixa de operação. Uma das formas de representar o range é do valor mínimo ao valor máximo. Nesse caso específico, a gente bem sabe que o nosso é de 0 a 14 volts. Eu quero que você veja que a faixa de operação tipicamente começa do zero. Eu desconheço conversor cujo valor mínimo de tensão não seja zero, não estou dizendo que não tem, exceto pelo ajuste de offset que talvez tenha algum valor mínimo, mas no final das contas o usual é que seja de 0 até um certo valor, que é o valor máximo, ou também chamado de valor de referência. Valor de referência. Entendido esses comentários gerais que eu fiz, que a gente não precisava da maioria deles para resolver a questão, vamos resolver a questão, porque a gente quer expandir as informações, não é? Vamos lá. Olha só, esse conversor de 5 bits e tem uma entrada de 110000. E ele está dizendo que é 6 volts. A primeira coisa que eu vou fazer é representar este número aqui, 11000, que está em binário, em decimal. Olha só, 0, 1, 2, 3, 4. 2 elevado à quarta, mais 2 elevado à terceira, mais 0, mais 0, mais 0. Para ser bem ágil disso aqui, porque isso aqui é coisa básica que a gente já tratou de forma muito mais avançada de conversão entre números e tudo mais nas nossas aulas. Então, 2 elevado à quarta dá 16,
2 elevado à terceira dá 8. 24 em decimal. 24 corresponde a 6 volts. Agora eu vou para o número 10010 em binário. Vai ser 2 elevado à quarta, mais 0, mais 2 elevado à quarta, terceira, segunda, 2 elevado à primeira, mais 0. Então, 2 elevado à quarta dá 16, mais 2 dá 18 em decimal. Vou botar esse 18 mais bonito. 18 em decimal. Quanto corresponde a 18? X. Os números têm que ser proporcionais, porque a gente viu que a gente constrói o conversor para que exista proporcionalidade entre os números. A gente viu a reta, viu a tabela lá mostrando, em especial o gráfico, na verdade, nem reta, o gráfico. Então, vai dar 24x é igual a 18 vezes 6. Ou x é igual a 18 vezes 6 sobre 24. A gente pode dividir por 6. Se eu dividir por 6, aqui dá 4. Aí eu posso dividir por 2. Se eu dividir por 2, aqui dá 2 e aqui dá 9. Então, x é igual a 9 sobre 2 ou x é igual a... Ficou muito no canto, deixa eu colocar mais aqui para baixo. X é igual a 4,5 volts. Pronto. Item C. Vamos supor, não pediam, mas poderiam pedir a resolução desse conversor. Eu apaguei algumas coisas aqui para a gente ter espaço e brincar com a questão. Vamos supor que fosse pedido para calcular a resolução. E a resolução a gente sabe que é V máximo sobre... Cadê aqui? Sobre o maior número que pode ser representado, né? 2 elevado a n menos 1. Mas a gente pode calcular de outras formas. A gente pode calcular, por exemplo, sabendo, nesse caso específico, que com um valor de 6 volts, a gente encontra o número 24, a gente consegue encontrar o 0,25 volts de resolução. Ou seja, com 6 volts conseguiu representar 24. Se a gente fizer a escadinha, a gente consegue apresentar dessa forma. Ou a gente poderia calcular com o valor de 4,5, dizendo o seguinte: 4,5 volts representa o número 18. Então, também é 0,25 volts. Obviamente, tem essa expressão, caso a gente tenha os valores, mas caso a gente tenha um valor intermediário, qualquer valor intermediário que a gente pegar, correspondendo também ao seu valor, no caso aqui em decimal, a gente também consegue calcular a resolução. Já que a gente tem a resolução, a gente pode pensar... a gente pode pensar a resolução até de outra forma também, ó. Olha só, se você quer uma escala, se tem uma escala, porque você tem uma linha reta, né? Você quer saber o degrauzinho de cada um deles. Então, se você sabe que com 6 volts menos 4,5 volts, você está representando a escala de 24 até 18, numérica, você tem 1,5 volt sobre 6, que também dá 0,25. Então, são formas que você tem para calcular a resolução. Vou botar R também aqui, ó, do seu conversor analógico digital. Vamos supor que fosse pedir a resolução percentual. 1 sobre 2 elevado a n menos 1 vezes 100. Então, já boto o 100 aqui em cima. Então, é 100 sobre 31, porque no fim das contas são 5 bits. 5 bits, 2 elevado a 5 dá 32, menos 1 dá 31. Isso dá aproximadamente, vou fazer a conta aqui, ó, 3,23%. Olha só, eu tenho a resolução e tenho a resolução percentual. Eu posso calcular o valor máximo, né? Que eu tenho a resolução percentual, posso calcular o valor máximo. Qual é o valor máximo que eu consigo representar em tensão de saída no conversor analógico, digital para analógico? Resolução percentual vai ser igual a resolução sobre o valor máximo de tensão vezes 100.
Então, V máximo vai ser igual a R vezes 100 sobre o valor percentual. R é 0,25 vezes 100, que vai dar 25, né? Sobre o valor percentual, que nesse caso é 3,23. Vou fazer essa conta aqui agora. Você não está vendo, mas eu estou fazendo. É 25 sobre 3,23, que dá 7,73%. 7,73 volts. Se a gente fizer a conta com rigor, só para ser rigoroso aqui, ó, a gente sabe que o valor percentual é 100 sobre 31, né? Então, eu posso botar aqui, ó, a resolução percentual é 100 sobre 31. Isso mesmo. Aí eu corto o 100 com 100 e fica... Aí eu tiro o aproximadamente, porque fica 0,25 vezes 31. 0,25 vezes 31, que dá 7,75. Aí eu tiro aproximadamente e fica tudo ok. E aqui é igual a 7,75 volts. Pronto. Se fosse perguntado para você qual é o valor máximo de tensão de saída nesse conversor digital analógico, você saberia dizer, se reproduziu o cálculo corretamente, 7,75. Se te perguntassem o valor percentual ou a resolução percentual, você saberia dizer. Se lhe perguntassem também o valor de resolução em volts, você também saberia dizer. E o que é que mais a gente viu lá embaixo, que eu não me lembro, que a gente precisa lembrar? O range você também saberia dizer. Qual o range de operação na saída analógica 0 a 7,75 volts? Você também saberia dizer. Acho que fizemos uma boa discussão dessa questão, apesar dela ter algo elementar, a gente foi um pouco mais adiante.